Corre um boato na beira do rio que o velho Chico pode morrer, virar riacho e correr pro nada, viajando por temporada, quando a chuva do meu Deus dará chegar, dará chegar. Quando a chuva do meu Deus dará chegar. Já dizia Frei Luís de Chique Chique, quão chique é ter um rio pra nadar, a correr. Não deixe morrer, não deixe o rio morrer, senão o que será de mim, que só tenho esse rio pra viver. O que hoje mais está afetando o pescador é a baixa do rio. Com o rio raso, a gente não tem mais um lugar mesmo adequado para pescar. Tudo isso são as mineradoras, que tira muita água e joga muito veneno no rio, contaminando o rio, envenenando, e sem contar que quando dá uma chuvinha, todos aqueles venenos da agricultura, ela vai toda para o Rio São Francisco. E então a gente também, com o desmatamento nas margens do rio, está cada vez mais o rio ficando raso, os barrancos cada vez mais indo para o leito do rio. E com tudo isso a gente está acabando a nossa pesca, que é a nossa pesca artesanal, a nossa cultura, está se acabando, porque o pescador não sabe mais nem o que fazer. Porque sempre entendemos o Rio São Francisco com a mesma vocação do santo do seu nome, de gerar vida para todos. E nós sabemos que o Nordeste brasileiro, por onde passa o Rio São Francisco, é uma região muito carente de água. Pela Constituição Cidadã de 1988, a prioridade dos investimentos públicos em obras hídricas é para a dessedentação humana e animal. E o projeto de transposição de águas do Rio São Francisco não visa prioritariamente a dessedentação humana e animal, e sim o uso econômico da água. A partir desse momento, nós, e repito, quando eu digo nós, eu refiro aos movimentos sociais de um modo geral, então nos debelamos contra essa iniciativa, porque um projeto que demanda tantos recursos públicos precisa ser dialogado com a sociedade. Quando percebemos que a decisão já havia sido tomada e que o projeto realmente ia acontecer, como de fato aconteceu, nós dissemos o seguinte: quando a razão se extingue, a loucura é o caminho. E foi neste momento, então, que eu, pessoalmente, assumi. Isso mexe muito com os meus sentimentos. Assumi o jejum. Aquele jejum que aconteceu por 2 vezes, o primeiro de 11 dias, o segundo de 24 dias, e isto foi um grito que felizmente foi ouvido pela sociedade brasileira e pelo mundo de um modo geral. O grito foi dado de alerta que não seria desta maneira que deveríamos tratar um rio que gera vida para milhões de pessoas. Nós estamos plenamente de acordo que o Rio São Francisco gere vida para a população. Mas nós partimos de um pensamento muito simples, que uma pessoa doente não tem condições de doar sangue.
Um anêmico não doa sangue. E se nós quisermos que o Rio São Francisco doe as suas águas para milhões e milhões de pessoas, em primeiro lugar nós temos que nos preocupar com a sua revitalização. A luta contra a transposição do São Francisco foi uma luta muito importante, porque ela conseguiu pautar em nível nacional e até internacional toda a problemática das águas doces do planeta. Os movimentos sociais, as organizações populares, engajadas principalmente na articulação popular São Francisco Vivo, têm conseguido pautar junto aos comitês de bacias, tanto ao comitê principal, que é o Comitê da Bacia do São Francisco, como junto aos comitês das bacias doadoras, a discussão sobre a importância e a necessidade de se realizar o saneamento básico no São Francisco, na Bacia do São Francisco, e a importância da preservação das suas matas, principalmente as matas ciliares, e a discussão em torno principalmente do bioma cerrado, que é o bioma caixa d'água do São Francisco. Então todo esse debate em torno do São Francisco, da revitalização do São Francisco, foi possível e é possível a partir da luta contra a transposição em defesa da vida do Rio São Francisco. Nesse momento, a grande luta em defesa do São Francisco passa pela defesa da sua revitalização. Com o início do programa de revitalização, foi identificado como duas grandes áreas de investimento para a revitalização do São Francisco, né? Tanto o aporte de recursos na área de esgotamento sanitário, quanto na parte de recuperação de áreas degradadas. Tanto uma quanto outra área tiveram aportes significativos de recursos do governo federal de diversas pastas, né? Na área do esgotamento sanitário, porque saneamento é uma coisa mais ampla, né? Saneamento integra os componentes de resíduos sólidos, de esgotamento sanitário, de abastecimento de água e de drenagem de águas pluviais. E os investimentos foram, a grande maioria, em esgotamento sanitário, mas teve também investimento em abastecimento de água e também teve investimento em resíduos sólidos, como a gente teve investimento, por exemplo, na região de Irecê. Então, na Bahia, para a gente poder fazer esse recorte, foram 51 municípios que foram contemplados com recursos para obras de esgotamento sanitário. Do que apuramos, muitas dessas obras não chegaram a ser concluídas. E muitas delas, embora foram concluídas, elas não chegaram a funcionar. No total, a gente fez um cruzamento de dados, o Ministério Público pegou informações da Codevasf, informações dos municípios e informações da Embasa, onde ela é prestadora do serviço. E o que nós constatamos foi que 63% das obras na Bahia, na Bacia do São Francisco, não chegaram a ter operação. E aí, perguntando assim, pensando, quais as causas para esses empreendimentos, né, para essas obras não terem sido concluídas ou não terem operado? Então, fazendo também esse outro levantamento, a gente identificou que nós tivemos problemas de várias ordens. Problemas com projetos mal executados ou projetos antigos. Foram vários os problemas, empresas que faliram no caminho da execução da obra. Outros problemas com projetos foram em relação, por exemplo, ao solo. Municípios que tinham solo pedregoso e que tinham um custo para a implementação do projeto. E muito aconteceu também pela falta de diálogo entre Codevasf, município e Embasa, nos lugares onde a Embasa opera. Então, muitas vezes a obra ficou pronta, mas a Embasa, que era o prestador do serviço naquele local, entendia que aquela não era a forma de expertise de tratamento da Embasa. Cada caso é um caso, a gente teve que apurar caso a caso, instauramos procedimentos no Ministério Público de caso a caso, fizemos uma recomendação geral de todos os promotores regionais ambientais e de todos os procuradores da República para que a Codevasf conclua as obras que ela iniciou, porque se ela começou uma obra, até mesmo pela questão do investimento público,
e da revitalização se concretizar, porque não tem como, não adianta ter gasto uma fortuna, milhões de reais, bilhões até, para não ter o serviço feito e o esgoto ser tratado antes de ser lançado. Então a degradação continua acontecendo na grande maioria dos municípios, mesmo tendo tido um grande aporte de recursos. Aqui no bairro Antônio Guilhermino, na periferia de Juazeiro, nós moradores, infelizmente, somos obrigados a viver numa situação de falta de saneamento básico. Como vocês estão vendo, a presença de esgoto faz parte do cenário do dia a dia, de crianças, mulheres, jovens, pessoas que infelizmente são sujeitas a viver nessa sujeira. Isso fere a nossa dignidade humana, fere a nossa autoestima. Não tem como não se sentir mal por estar vivendo aqui. E aí, nessa inquietação de não ter esse direito, não poder passar numa rua dessa sem pular um esgoto, fez com que alguns moradores se reunissem e pensassem como melhorar essa situação, como lutar por esse direito. E aí nós nos organizamos desde 2012, enquanto movimento, participando de um movimento com outras comunidades que também sentiam esse incômodo, na luta para que viesse o saneamento básico de qualidade. Aqui em Juazeiro funciona faz 4 anos um movimento muito interessante que tenta empoderar a cidadania desta região e envolver a cidadania num projeto de saneamento básico para toda a região. Aproveitando que o município esteve elaborando a Lei Municipal do Planejamento Básico do Plano de Saúde, nós procuramos intervir para que nesse plano estivessem contemplados os aspectos do saneamento básico, a colheita de lixo, a água nas torneiras, colhida de resíduos sólidos, também o esgotamento sanitário e, sobretudo, que o esgotamento sanitário não seja canalizado para o Rio São Francisco, porque é uma das grandes preocupações nossas salvar a vida não somente pela quantidade de água, também pela qualidade de água do nosso Rio São Francisco. Falar de revitalização do São Francisco é falar também de saneamento, tanto urbano quanto rural. E a zona rural tem lá suas especificidades que precisam ser respeitadas, né? E que muitas vezes não são. Um exemplo disso é a coleta de lixo, que infelizmente é muito deficiente e obriga as famílias a tomarem outras atitudes para a destinação do lixo, como por exemplo a queima, enterrar ou até mesmo deixar solto esse lixo, que quando vem enxurrada carrega junto com os esgotos que também não são coletados para os riachos e depois para o Rio São Francisco, poluindo assim o rio. É preciso ter maneiras de utilizar a água do esgoto, por exemplo, para produzir alimentos. Tem alternativas muito boas de transformar um problema, que é o esgoto, numa solução, água para a produção dos alimentos. Nós estamos aqui numa área, né, do Rio dos Fortes, onde até aí a década de 70, 80, nós tínhamos muita água, né, muita umidade, né, uma vegetação bastante significativa aqui na mata ciliar, mas aí que aí a partir da década de 80, 90, com a diminuição de água no rio, né, essa vegetação começou a morrer, né, começou a perder essa proteção na margem do rio. Daí então, né, com as ações do Programa de Recuperação e Preservação da Subbacia do Rio dos Fortes, que estamos desenvolvendo aqui desde a década de 90, nós começamos a fazer algumas intervenções aqui na área de mata ciliar, né, com o cercamento, né, para proteção da área, assim também como intervenções nas áreas altas da propriedade, né, para contenção da enxurrada, conter lá o volume de sedimento que descia aqui para o leito do rio. Daí, com essas ações, essa mata ciliar começou a regenerar novamente, ela começou a se reconstituir, começou a recompor, mas
com a irregularidade das chuvas aí há vários anos, né, esse processo começou a voltar novamente, né, o volume de água começou a diminuir novamente, inclusive já não se tem mais água no rio aqui neste local, né, e com isso, né, essa vegetação começou a morrer novamente, né, inclusive ficando vulnerável, né, ao próprio vento, né, como pode ver, né, algumas plantas foram tombadas, né, com o vento aqui recentemente, né, mas a nossa expectativa é que, voltando aí a regularidade da chuva, né, essa área comece a reconstituir novamente. Nós estamos aqui, né, em uma das nascentes do Rio dos Cortes, que a gente acredita que é possível revitalizar, né? É uma pequena nascente, mas que na mesma área, né, tem vários pontos onde a água surge e que se complementam. Então acreditamos que com as ações de contenção de enxurrada, a proteção das topas de morro, a recuperação das áreas de recarga, é uma nascente que a gente consegue aí, ao longo dos anos, revitalizar. A revitalização do São Francisco por parte do governo federal, tirando a questão do saneamento básico em algumas cidades que andou, como aqui em Juazeiro, embora não tenha sido concluído, embora não seja totalmente como a gente gostaria, não tem mais nada. Quer dizer, o programa de revitalização, ele não acompanhou a obra da transposição em termos de investimentos naquilo que precisaria ser feito. Do ponto de vista da revitalização popular, a gente tenta acompanhar o que está acontecendo no saneamento, como é o caso aqui de Juazeiro. Nós temos um grupo pela cidadania que monitora as obras, monitora o plano municipal de saneamento básico. Nós temos as lutas das comunidades tradicionais por seus territórios, e normalmente esses territórios mantendo o ambiente natural preservado. Alguma tentativa de revitalizar rios por iniciativa popular também, mas evidentemente o povo não tem os recursos, não tem os meios e não tem o dinheiro suficiente para fazer uma revitalização popular ao seu gosto. Existe uma linha de investimentos prevista no nosso plano plurianual de aplicação financeira dedicada a projetos de recuperação hidroambiental. Esses projetos de recuperação hidroambiental podem ser apresentados por instituições da mais diversa natureza que tenham atuação na Bacia do São Francisco, compromisso com a gestão sustentável dos recursos hídricos. Qualquer uma dessas organizações deve se dirigir às nossas câmaras consultivas regionais. Nós temos 4, a do Alto, a do Médio, a do Submédio e a do Baixo São Francisco, porque essas câmaras consultivas regionais são a porta de entrada para que proponentes possam apresentar seus projetos e suas demandas. Esses projetos, posteriormente, são submetidos a critérios que estão elencados em decisões e resoluções do comitê que disciplinam a escolha de projetos de recuperação hidroambiental. Posteriormente, eles são examinados pela área técnica da nossa agência delegatária, a Agência Peixe Vivo, conforme uma pontuação que respeite a resolução que eu falei, e finalmente a diretoria colegiada do comitê, evidente, bate o martelo conforme, não é, a pontuação dos projetos, a distribuição nas regiões do comitê e, finalmente, conforme a disponibilidade de recursos existentes para essa atividade do nosso plano de aplicação plurianual. Entre os vários fatores a ser considerado na proposta de convência com o semiárido, nós temos a questão hídrica, trabalhar a concepção do clima e os fatores que envolvem a água, o acesso e a gestão da água no semiárido. Então nós trabalhamos várias frentes ou várias linhas de luta pela água, considerando as várias necessidades, desde o consumo humano, a necessidade de água para a produção animal, para a sanidade, para situações emergenciais, e também a quinta linha de água que tratamos aqui de evidenciar a água do meio ambiente, onde nós podemos perceber que o semiárido, apesar de ter uma disponibilidade de água superficial e subterrânea menor comparado a outras regiões do Brasil, nós temos muitas fontes de água subterrânea, seja através de olhos d'água, de nascente, ou mesmo dos poços e cacimbas que precisam de recarga, que precisam de ser retroalimentados. Então é muito importante
que consideremos a ação antrópica prejudicando a disponibilidade desse tipo de água no semiárido e os fatores que podemos implementar através do manejo de microbacias, seja através da preservação da vegetação nativa, que é o mais importante, ou através da intervenção que chamamos de tecnologias hidroambientais, onde podemos reduzir a velocidade da água para que possa infiltrar com maior volume para o subsolo. Nós podemos conter a erosão, a enxurrada que vem assoreando os rios, os riachos, os córregos e as fontes naturais, ou mesmo no manejo das lavouras, onde podemos sim fazer um manejo de solo e uma produção agropecuária que não prejudique tanto o ciclo natural das águas e que possa potencializar a recarga das fontes subterrâneas. Nós até captamos água do meio ambiente. Então, nos projetos hidroambientais tem as barragens de pedra nos riachos, né? Tem a curva de nível, né? Então assim captamos água de chuva. Até a cobertura seca capta água de chuva para o meio ambiente ou para as fruteiras. Então, sem captação de água de chuva, não pode conviver com o clima do semiárido. Não deixe morrer.